Você tá correndo muito, né? Não, mas agora eu tô mais tranquilo. Bom, Quando o programa acontece, você relaxa um pouco. é. Se não der nenhuma zipa, você sai correndo. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Wallace, que é o diretor do campus Unasp em Hortolândia. Hoje é o dia 10 de outubro de 2009. Professor Wallace, primeiramente, há quanto tempo o senhor está atuando aqui no IASP? 7 de dezembro vai completar 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tá. 5 anos. Nesse teu período aqui dentro do IASP, como que você tem visto a escola dentro do seu desdobramento, do seu crescimento? Como que a escola tem se desenvolvido ao longo desse período? É difícil responder isso, porque é muito amplo e ao mesmo tempo tem tantos pontos para te dizer. Certo. O que mais me impressionou aqui, esse período de 5 anos, foi a forma acolhedora como as pessoas da comunidade nos receberam. Certo. A mim e a nossa equipe, né? Certo. Que no momento tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos dessa instituição. Certo. E essa unidade com a comunidade e a escola, os obreiros, os irmãos, tem propiciado ricas bênçãos, né? Então eu podia destacar algumas, por exemplo. A escola nesses 5 anos, ela passou de 1.460 alunos para 3.380. Certo. A escola abriu um curso novo, né, que não havia quando chegamos, que é a admissão de empresa, que era um sonho. Certo. Foi construído o IASPinho, né, o prédio para educação infantil e até o fundamental 1, e isso foi um diferencial. Certo. Mas a grande diferença, ou a grande alegria é de fato esse entrosamento entre a comunidade E a direção. e a escola como um todo. Não só a direção, Certo. porque fica uma coisa muito pessoal, mas todo o corpo de funcionários que nesse dia que nós estamos conversando, nós temos 318 servidores e 3.400 alunos. Excelente. Né? Muito bom, esse dado eu ia perguntar. Dentre o corpo docente, vocês têm alunos representando quantos estados da federação e quantas pátrias diferentes? Olha, tem ideia? Esse número na cabeça? Na cabeça, o país, nós temos os Estados Unidos hoje, nós temos do Equador, temos do Chile, temos da Espanha, temos de Angola, e temos da Coreia, e agora chegou o aluno do Japão também. Né? Agora do país nós temos um pouco de cada, praticamente todos os países, todos os estados estão representados praticamente hoje. Todos. Praticamente todos, com rara exceção, tipo lá no Amapá, Roraima tinha no passado, esse ano não tem. Certo. Basicamente são mais estados um pouco mais distantes. E atualmente quantos cursos o IASP está oferecendo no seu? Do ensino para todo, nós temos educação infantil, não é? Fundamental 1. Fundamental 2 e médio, então dá um número de 1.860 alunos na educação básica. Né? Temos 400 alunos, 390 para ser mais preciso no internato. Certo. E temos hoje 1.380 alunos no ensino superior, nos cursos de pedagogia, administração, sistema de informação e educação física. Ótimo. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os 60 anos. Ok. O que representa esse aniversário de 60 anos para essa instituição? 60 anos parece que é um momento de extrema maturidade, não é? Quando as pessoas já passam a desfrutar de privilégios, não é? Numa fila do banco, no ônibus, em algum lugar, mas para uma instituição de ensino, 60 anos é sinal de que tem muita coisa para fazer para se manter viva. Porque a tendência natural é de uma acomodação. Em educação, a acomodação não tem espaço. Então, o sentimento que a gente, como parte da equipe que administra os trabalhos aqui, é a sensação de que há muito por fazer. Certo. Há muito por fazer. Certo. Agora, assim, a nível institucional, por exemplo, pensando na escola, em si, os alunos. Eu penso que é um marco para a igreja, porque poucas escolas, eu penso que no Brasil, ofereceram tantos alunos que entraram para o ministério.
né? Então, durante a década de 70, de 80, a maior parte dos alunos que eram encaminhados para o teológico, né, saíam dessa escola. Né? Então, isso foi assim um marco, talvez o marco maior foi a contribuição. É só você parar e olhar para a liderança da igreja no Brasil hoje, que uma grande massa dos ministros, eles tiveram uma passagem pelo ensino médio aqui, né, nessa escola. Então isso é fundamental. Acho que para a igreja é uma coisa ímpar. Nós estamos sabendo que o IASP preparou um livro da história da instituição. Fala um pouquinho sobre esse projeto para a gente. Esse projeto, nós somos atrás de documentos e tem uma carta de 30 anos atrás, exatamente de 79, quando a escola completava 30 anos, o então presidente da Paulista Central, da Paulista Oeste na época, que era o pastor Técio Sarli, que tinha sido diretor anteriormente aqui, ele mandou uma carta, a gente tem uma cópia dela, uma cópia no original dela, dizendo que a escola providenciasse, né, condições para escrever o livro contando as histórias da escola. E não sei por que motivo as coisas não caminharam e depois, logo em seguida, a instituição tomou um voto para o professor Lúcio Costa escrever. Ele começou a escrever, começou a trabalhar nisso, mas infelizmente ele foi assassinado, né? E esse projeto morreu, parou. E quando nós chegamos aqui, eu praticamente não conhecia nada da instituição. Eu tinha vindo aqui apenas uma vez, né, no aniversário daquele tempo, dos aniversários grandes, né, que haviam aqui. E eu cheguei aqui para liderar a equipe que estava aqui e eu me senti um pouco sem direção no primeiro dia, porque eu não conhecia a instituição. Então eu pedi ao bibliotecário que ele me mandasse, por gentileza, o material todo que ele tivesse, contasse a história da instituição, que eu acabava de chegar para trabalhar. E eu fiquei um pouco triste em ver que não havia quase nada. Entendi. Né? Então eu li as 5, 6 páginas de um pequeno jornal, um jornalzinho que contava, e tinha uma revistinha também que contava alguma coisa, mas era mais localizado, e aquilo me deixou muito angustiado, né? Por que somos tão ruins em ter a nossa memória preservada? Então eu comecei a perguntar para os irmãos, como que isso, o que era, como foi, onde, para me situar no tempo e no espaço. E aí então eu pensei com a minha equipe que era o momento da gente então começar a resgatar a história no trabalho de 1 ano e meio, feito pelo professor Hermenérico, nosso bibliotecário, o pastor Hermenérico, e pelo professor Luiz Henrique. Né, conseguiram juntar muitos documentos, muitas pessoas entrevistadas, trabalho extenuante. A Casa Publicadora então editou o livro, né, e aí está o livro de 60 anos, IASP Transformando Vidas, que é resultado de uma pesquisa ampla, e hoje é um dia feliz porque vamos lançá-lo. E como um gestor da educação adventista, eu pergunto a você, qual a importância desse resgate da história para o próprio destino da instituição, para compreender, o que você teria a dizer sobre essa questão? Pastor, se você não sabe de onde que você veio, você não sabe quem você é nem para onde você vai. Então ao chegar aqui eu fiquei um pouco perdido porque eu não sabia quem eu era. Mas para que eu soubesse quem eu como gestor, agora só como gestor, quem eu era e para onde eu tinha que caminhar, eu tinha que saber de onde que eu estava vindo. Então eu me senti assim como quando cheguei, por não conhecer a instituição, não ter vínculo, não fui aluno, não fui ex-aluno, não tive uma vida aqui. Então é fundamental saber quem eu era. E uma instituição que não sabe o seu passado, ela não tem presente e o futuro dela está muito comprometido. Excelente. Agora, professor Wallace, falando um pouquinho sobre a programação dos 60 anos. Hoje pela manhã o pastor Orlando Ritter esteve aqui. Fale um pouquinho sobre a importância dele e a fala dele hoje de manhã. Como é que a igreja recebeu, os professores, o corpo docente, como é que foi recebida essa participação dele? É uma coisa importante porque, na realidade, hoje, pela manhã, tivemos 4 gerações Ritter, né? Então, o pastor Germano Ritter fundou a escola. Não é? Então, o professor Orlando, Orlando Rubem, né? Que é o filho dele, que veio e conhecia os momentos antes da compra, na compra, o início. Então ele contou para nós como foi, não é? E a igreja tem um respeito
respeito imenso pelo professor Orlando Ritter. Então foi um momento muito especial, muito emocionante, ele com 85 anos, lúcido, não é? E nos falou da responsabilidade que temos como instituição de manter a Bíblia como centro pedagógico, como centro espiritual, como centro, não importasse quais fossem as dimensões, social, lazer, cultural, a Bíblia deveria ser o centro, porque no dia que não fosse, a escola perdeu o sentido de ser, né, e perdeu o propósito pela qual ela foi criada. E no primeiro culto, o neto, que é o pastor Orlando Mário Ritter, também falou, né, sobre esse compromisso da educação e contou também um pouco na visão dele como neto da história. E tivemos, como neto, tivemos a bisneta, que é a professora hoje, Rafaela Ritter, que é professora aqui na Escola de Português, e tivemos a tataraneta, né, que é a Ana Clara, que tem 2 aninhos. Então foi muito bonito, porque nós tivemos hoje aqui na escola toda a geração de Germano Ritter presente. Né? Então foi um momento assim marcante, emocionante para a gente, né? Ver esse baluarte da igreja, né? Quando se fala em Orlando Ritter, a gente tem assim um profundo respeito, né? Eu que fui aluno, como muitos de nós fomos, foi um privilégio poder ouvi-lo mais uma vez. Muito bem, agora encerrando a nossa entrevista, uma pergunta é a seguinte: olhando o passado, vivendo o presente, quais são as projeções do IASP para o futuro? O que você poderia dizer, poderia deixar gravado para a história da igreja em relação às projeções do IASP em relação ao futuro? A gente tem tentado dimensionar o tamanho da escola, sabe? E encontrar o tamanho ideal para ela. Porque se ela for grande demais, ela pode perder o rumo. Se ela for pequena demais, ela não vai conseguir manter a missão. Então a gente está lutando, tentando descobrir, temos um plano até 2015, nós estamos em 2009, um projeto de expansão patrimonial, da expansão de cursos, da expansão também dos valores, de criar esse vínculo, de manter um internato que de fato seja o mais próximo daquilo pelo qual Deus idealizou. E ampliar o máximo possível. O nosso maior alvo são os batismos, né? Então, como você pode perceber, cada momento, cada programa que houve, né, o que está havendo durante esse final de semana, todos terão um batismo. Né, para que isso seja colocado como foco central da missão, o aluno olhar e ver que o objetivo era aquele e foi alcançado, o professor perceber que o seu trabalho valeu a pena, o diretor perceber que o dinheiro, recursos, talentos, todas as potencialidades pessoais e recursos foram usados com o objetivo mais nobre da educação, que é salvar almas. Né? Excelente, excelente. Agora, para a gente perpetuar a sua fala aqui, qual seria uma palavra sua para as gerações que estão vindo atrás da gente, em relação aos jovens, aos futuros obreiros, uma palavra sua em relação a essa projeção da juventude que vai substituir a nossa geração? Talvez a palavra seja avancemos. Avancemos. Os dias são difíceis, quem sabe no futuro serão mais difíceis, mas se nós não esquecermos de onde viemos, se nós não esquecermos quem está no comando real de tudo isso, que é Deus, a vitória já está garantida. Né? Os milagres que Deus quer operar até a sua volta, através de nós, eles vão acontecer conosco, com a minha pessoa, sim, a minha pessoa, apesar da minha pessoa. Então que as futuras gerações abracem esse ideal, né, de conduzir pessoas para o céu, que a despeito do desgaste emocional, físico, de todas as dimensões do ser humano, que não desanimem, que avancem, porque a vitória já está garantida. Amém. Nós só precisamos caminhar para tomá-la em nossas mãos. Okay? Excelente. Muito obrigado pela sua participação. Amigo, nota 10. Nota 10.